Bem, a nossa audiência, eu quero dizer que nós deixamos de lançar os nossos podcasts porque eu estou com uma dificuldade, mudou meu agregador de podcast e eu perdi o meu canal que eu tinha e fiz outro, mas eu ainda não dei continuidade. Mas assim que pudermos, vamos dar continuidade lançando os podcasts. Quero agradecer ao meu irmão Heraldo, que está na cidade do Rio de Janeiro, pelo último vídeo que nós falamos Jesus andando sobre as águas. O seu comentário foi muito pertinente. Quero agradecer também a nossa audiência da nossa irmã Valdirene, que há muitos anos nos ouve e é uma multiplicadora das mensagens, e também a minha neta Eloá, que semana retrasada estivemos ali em Jaraguá do Sul e eu pude ver a minha neta. Deus abençoe, Eloá, vovô te ama. A transformação da água em vinho, esse foi o primeiro milagre de Jesus. Temos um texto básico, o texto é longo, mas eu vou só tirar um versículo, né, deste João capítulo 2, vamos ler apenas o versículo de número 9, que nos diz assim: quando o mestre Sala provou a água tornada em vinho, não sabendo de onde era, se bem que ou sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre Sala ao noivo. O local do milagre foi Canaã da Galileia, uma pequena vila da Galileia na Terra Santa. Na época de Jesus, os casamentos eram festas que duravam uma semana inteira. Eu estava pensando, hoje em dia, um dia de casamento você já gasta uma fortuna. Imagine uma semana de casamento. E como a cidade era pequena, às vezes o noivo convidava a cidade inteira. Imagine uma cidade inteira na sua casa. Bem, curiosidades à parte, essa passagem, você sabe, depois com calma você leia todo o capítulo 2 de João, que vai do primeiro versículo até o versículo 11, que conta a passagem de Jesus realizando o seu primeiro milagre num casamento. Acabar o vinho era algo mais do que embaraçoso, um fato que, como este, representava uma grave falta em relação às regras da hospitalidade. Segundo o teólogo Donald C. Stamps, esse primeiro milagre foi a manifestação da glória, a fim de levar pessoas a crerem nele como o Filho justo e santo de Deus, porque até então ninguém o sabia. Vinho bom, segundo os escritores antigos, era o vinho mais doce, que consumido em grande quantidade não causava danos. O vinho inferior era aquele que fora diluído com muita água. Isso é interessante, né? Quando você estuda o léxico do grego, para você entender esses nomes, essas passagens. Isso é muito interessante. O escritor romano Plínio afirma expressamente que o vinho bom, chamado de sapa, não era fermentado. Plínio, Plutarco e Horácio sugere que o melhor vinho era o tipo inofensivo, ou seja, sem álcool. Segundo o manual do Hallen, em média 22 litros de vinho foram transformados por Jesus. Esse milagre contribuiu para a alegria humana, porque houve ali uma comoção, uma tristeza, né? Você lendo aí os versículos, tornando felizes as pessoas. Essa é a missão de Jesus. Tornar felizes aqueles que estão tristes. Quantas pessoas estão tristes? Quantas pessoas que podem estar me ouvindo agora, neste momento, estão passando alguma dificuldade? Mas eu quero te dizer, Cristo é o mesmo, que além de realizar milagre, ele traz novamente a alegria. Este milagre
foi a sua maneira de abençoar também o casamento. Existem histórias fabulosas e tolas dos escritos apócrifos acerca dos milagres da sua infância, mas foram todos forjados. Esse foi o primeiro milagre de Jesus. O milagre envolveu um processo instantâneo que requereu o verdadeiro poder criador de Jesus. Por quê? Eles foram encher as metretas, né, os vasos, né, os odres, seja lá como interpretar, e encheu com a água, e quando foram tomar a água, automaticamente, em vez de sair água, saiu vinho. Sem nenhuma mistura. Esse é o milagre. Aí a Bíblia diz que os seus discípulos creram nele. Quando a Bíblia diz que creram nele, confirmando a fé na divindade de Jesus. Porque dali ele saiu para operar milagres. Curar os enfermos, trazer alegria e até os mortos sendo ressuscitados. Russell Shedd traça um paralelo desse milagre do vinho, quando antes da cruz, ali na ceia, o sangue das suas próprias veias, né, proverão o vinho para quem quiser responder ao convite de se assentar à mesa das bodas do Cordeiro. Porque ali na Canaã da Galileia, Jesus transformou a água em vinho. E antes da cruz, ele disse que o seu sangue seria derramado, né? Simbolizando ali o vinho para a salvação de muitos. Eu sou o presbítero Everaldo Filho e nesse vídeo nós falamos do primeiro milagre de Jesus. E se você foi abençoado por esta mensagem, compartilhe e nos ajude a evangelizar. Deus te abençoe.